Saber que precisa mudar, que precisa fazer alguma coisa, mas não conseguir mudar, não conseguir fazer. Por que que isso acontece? Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações, dar o teu like, comentar, compartilhar, para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos úteis, frutíferos aqui para vocês. Bom, para quem já me conhece há algum tempo, me acompanha aqui no Instagram, enfim, sabe que eu tenho uma posição, uma linha de querer trazer sobre os temas do viver da maneira mais realista possível. A realidade são as pessoas, são as coisas, são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas percepções, as nossas interpretações daquilo que a gente observou, daquilo que a gente percebeu. E certamente não há uma única forma de lidar com a vida, não há um único caminho, não há uma regra universal. E, indiscutivelmente, não é porque a gente sabe da realidade que a gente vai saber lidar com ela. Mas acredito que há algumas ideias possíveis, benéficas, úteis, que possam ajudar a atravessar o que a realidade nos coloca ou que muitas vezes nós provocamos a realidade, seja de forma intencional ou não, percebido ou não, e tornando um viver mais leve, mais saudável, mais sábio, sabendo lidar bem com a realidade como ela é. Sobre saber o que precisa ser feito, mas não conseguir, vamos falar um pouquinho sobre motivação. Porque ao contrário do que muitos pensam sobre hoje eu acordei motivado, hoje eu acordei desmotivado, como se fosse uma poçãozinha mágica que acontecesse do nada, a motivação é basicamente você dar causas para alguém se mover. E como eu já trouxe em quase todos os vídeos, a questão do instinto e moral, que basicamente são 4 movimentos: buscar o prazer, fugir da dor, procurar fazer o que é certo e evitar fazer o que é errado. Nós nos motivamos, nós tomamos uma atitude, uma ação com base nesses movimentos. Às vezes é algo que vai nos dar prazer, às vezes é algo que vai nos tirar a dor ou evitar uma dor, é algo que é o certo a ser feito. Claro que às vezes a gente vai fazer algo não porque necessariamente nós consideramos o correto, mas se a gente não fizer, a gente vai receber algum tipo de punição, um problema com a lei, com o governo, enfim. Então não necessariamente o indivíduo vai avaliar, julgar aquilo como sendo correto na visão dele, mas se ele não fizer, ele vai ter mais prejuízos. E para entender isso, claro que é necessário uma série de conhecimentos sobre por que a gente gosta do que a gente gosta, por que tal coisa nos dá prazer, por que tal coisa nos dá aversão, nos causa dor. E quando a gente acaba tendo essa percepção, fica um pouco mais fácil da gente tomar algumas atitudes, embora muitas vezes, muitas dessas atitudes, não que elas sejam fáceis. E é quando a gente precisa aprender um raciocínio, precisa aprender a pensar um pouquinho lá na frente, né, em médio e longo prazo, porque é uma relação de custo-benefício para a gente tomar uma atitude, para a gente tomar uma decisão. E não que isso seja 100% lúcido do indivíduo, né, que seja sempre percebido, mas se ele, por alguma razão, muitas vezes sem entender de fato, mas tiver mais custos do que benefício ao tomar uma decisão, ele provavelmente vai ficar onde ele está. Por exemplo, uma mulher que precisa fazer uma cirurgia, mas o pós-operatório dessa cirurgia é um pouco chato, complicado, vai tirar a independência dela um pouco da autonomia, vai ter dor. Se ela pensar só nisso, muitas vezes ela vai ficar, então eu vou ficar aqui, deixo a cirurgia para depois, postergo a cirurgia. Agora, muitas coisas na vida, em muitas situações, vai piorar antes de melhorar. Eu sei que eu preciso me separar, mas os custos da separação, do pós-divórcio, os efeitos que eu vou ter, a logística, a dinâmica,
vai fazer uma bagunça na minha vida, vai me desestruturar, que deixa eu permanecer aqui. E quando eu falo os efeitos, aí eu englobo um monte de coisa, tá? É uma série de dores que às vezes a pessoa possa ter, aliado com toda a logística, dinâmica, a parte burocrática, chata, que muitas vezes envolve. Se ela pensar em médio e longo prazo, e ter o raciocínio de, olha, minha vida pode melhorar, minha vida pode ficar mais leve, mais saudável, mais tranquila, é quando muitas vezes ela acaba tendo mais força para tomar atitude. E sim, às vezes a gente vai precisar antes aprender a nos fortificar para tomar uma decisão. Envolve uma série de virtudes, uma série de coisas, no sentido da gente aprender a nos conhecer melhor, a conhecer o outro, a nos perceber, a entender a realidade, a entender a situação de fato. E como eu disse, não é porque a gente entendeu tudo isso que a gente vai saber lidar. Às vezes a gente vai precisar aprender algumas ideias, aprender algumas outras coisas sobre a vida para conseguir atravessar toda essa situação de uma maneira menos ruim, um pouco mais leve. E o processo de se fortificar, às vezes vai levar um tempo ou outro. Eu até inclusive já falei sobre isso aqui em algum vídeo, né, o preço das verdades, que às vezes há indivíduos que não vão ter condições, às vezes mesmo física ou até mesmo emocional, de aguentar o peso daquela decisão. Porque às vezes vai ser uma decisão existencial tão pesada que o indivíduo pode não aguentar mesmo e ficar pior. Então, uma relação custo-benefício, por mais que às vezes a pessoa não esteja satisfeita, não esteja feliz, tomar uma ação, tomar uma atitude, ela acaba vendo mais custos do que benefício. Claro, se for em curto prazo. Eu sei que eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso fazer uma dieta, procurar uma nutricionista, fazer atividade física, mas eu não consigo. E isso também está muito atrelado naquilo que a gente vê interesse em algo. O que significa ter interesse em algo? É tudo aquilo que a gente possa nos beneficiar. É tudo aquilo que pode nos causar mais prazer ou tirar a dor. Eu tenho interesse em me relacionar com aquela pessoa afetivamente falando, porque ela me inspira para a vida, eu admiro psicologicamente falando, esteticamente falando, eu admiro o caráter, a gente tem os gostos em comum, objetivos em comum. Eu tenho interesse em me relacionar com aquela pessoa como amigo, porque ela é divertida, a gente se dá bem, a gente dá risada junto, a gente compartilha os sonhos, divide os medos. Eu tenho interesse naquele curso, porque vai fazer bem para minha profissão. Tenho interesse naquele produto, pode me proporcionar saúde, pode me proporcionar bem-estar, pode me proporcionar estética, beleza. Então, quando a gente vê benefício em algo, a gente tende a tomar decisões, atitudes mais fáceis, embora muitas vezes não sejam nada fáceis. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com alguém que possa se interessar, que possa se beneficiar.